Eu morro de medo de gente que está acima de tudo e de todos. A verdade só é dele. Eu morro de medo. Tem alguma doença, tem alguma patologia, tem alguma alma interna muito dolorida e muito doente, cheia de problema que ainda não foi revelado. Que ninguém pode ser maior do que os outros. Eu morro de medo de gente crente demais, crente para a banda voar, que ignora tudo. Eu morro de medo. Na igreja, só quem é grande é o Senhor. Só quem é poderoso é o Espírito Santo de Deus. É o que diz escrito aos Hebreus: vocês já estão no tempo de serem maduros, grandes adultos, e não menino que tendo que tomar com a mamadeira todo tempo. Mamadeira, 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 mamadeira. Porque a igreja, ela não pode ser estagnada. Ela tem que crescer de forma dupla, em quantidade e em qualidade, graça e conhecimento. Você passa 20 anos na igreja, chega até a exercer cargo na igreja, e não sabe fazer uma oração, não sabe pregar, me desculpa. Claro que você vai se envolver com besteira. Agora, brigar pela posição, brigar pelo cargo, aí você é expert. Gente, quem cresce na graça não cria problema. Gente, quem cresce no conhecimento não é mal educado. Gente, quem cresce na graça e no conhecimento não se limita e não sabe, fica com mimimi, porque o outro... Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha. Quando a gente cresce na graça do conhecimento, a gente olha para o nosso algoz que nos ataca e tem pena dele. Você quer ter uma prova que você não cresceu espiritual? É qualquer coisinha você se choca. É a prova que você não cresceu na graça nem no conhecimento. É a prova que você ainda está muito verdinho na espiritualidade. Quando você está maduro e alguém te ataca e discorda, você tem pena, porque a boca fala que o coração está cheio. Se alguém fala de você, se alguém te ataca, ele vive aquilo dentro dele. Se você tem a palavra de Deus, o conhecimento, você não se vitimiza. Você diz: oh meu Deus, tem misericórdia, dá crescimento. Porque você é livre, você é liberto, você é curado, você é saudável. Glorificado seja o Senhor para sempre. Compreende isso? Isso é a igreja. Porque a igreja foi colocada por Deus na terra para curar a sociedade, curar o sujeito, gerar saúde no homem. Como é que nós estamos doentes querendo gerar saúde no outro? Porque a igreja verdadeira, ou o crente verdadeiro, ele às vezes é obrigado a tolerar o besterol, a fraqueza do outro irmão em prol da salvação dele. A igreja verdadeira, para ser chamada de verdadeira, ela precisa ter primeiro uma adoração santa. Põe aí Efésios 5. A igreja verdadeira tem que ter uma adoração santa. Efésios 5, 19 e 20, diz assim, olha: a igreja verdadeira não fofoca. Quando se reúne 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 1000, 2000, ela recita salmos, ela canta hinos, cânticos espirituais, fica cantando e salmodiando ao Senhor no coração, sempre dando graça por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Adoração santa. Adoração santa. Hora para tomar café, hora para tomar banho, hora para almoçar, hora para jantar. Ora. Quando se reúne para mim: rapaz, o culto foi demais ontem, olha o que eu anotei. O que é que tu entendeu por isso aí? Mas não, se atualmente 2, 3 crentes estiver reunido, pode ir atrás que é metendo a lenha em alguém. Não pode ter bênção de Deus, irmão. Não pode ter paz, não pode ter... Claro que vai viver constantemente em guerra, irmão. A adoração da igreja tem que ser santa. Isso aí, ó, separada exclusivamente para o Senhor. Segunda coisa, tem que valorizar uns aos outros. Põe o versículo 21 aí. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Do que adianta eu me aparecer aqui como um grande pastor, se eu não te tolero, se eu não te suporto. Suporto, sujeitando-vos. Não, irmão, você é maior do que eu. Você é maior do que eu.
Quantas vezes eu evito uma discussão com o irmão porque ele bate num pé dizendo, isso aqui tem que ser assim, tá bom, tá legal. Eu mensuro, eu calculo, eu peso e vejo que o irmão não está a nível de entender as coisas, eu me retiro, eu saio. Vou repetir algo aqui muito forte. Eu morro de medo de gente que está acima de tudo e de todos. A verdade só é dele. Eu morro de medo. Tem alguma doença, tem alguma patologia, tem alguma alma interna muito dolorida e muito doente, cheia de problema que ainda não foi revelado. Que ninguém pode ser maior do que os outros. Eu morro de medo de gente crente demais, crente para a banda voar, que ignora tudo. Eu morro de medo. Porque uma torneira não foi feita para ser apertada, foi feita para fechar. Na hora que tem necessidade de eu apertar, está com defeito. Na igreja, só quem é grande é o Senhor. Só quem é poderoso é o Espírito Santo de Deus. Isso é a igreja, a essência da igreja, é isso aí. Compreende? Em terceiro lugar, primando, zelando as relações sociais. Efésios 6. Capítulo 6 de Efésios, versículo 5 a 9. Vós servos, obedecei aos vossos patrões, segundo a carne, com temor, reverência, com tremor, respeito, na sinceridade do vosso coração, da mesma forma que você obedece a Cristo. E não sirva somente porque ele vai aparecer, lá vai ele, eu estou trabalhando, viu? Trabalhe escondido que é melhor. Não trabalhe só na frente. Não para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. 8. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. 9. E vós, senhores, fazei mesmo para com ele, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e para que ele não há acepção de pessoas. Relações sociais. Respeite o seu professor. Respeite o guarda de trânsito, respeite o seu patrão, respeite o chefe da sua repartição, do seu setor de trabalho, respeite o professor da escola dominical, respeite o pastor. Se aqui dentro não há respeito um pelo outro, vocês imaginam como é que está lá fora. Se você é rebelde aqui dentro, você é mais do que rebelde lá fora. Se você é obediente lá fora, você é obediente aqui dentro. Gente, até o animal gosta de ser bem tratado. Trata bem o animal para tu ver como ele não te deixa. Ele te escolhe, sofre contigo a tua dor, chora por ti, que não tem raciocínio, que não tem razão, que não fala. Qual é o mal da gente amar o irmão? Respeitar aquelas pessoas que Deus escolheu para nos liderar. Qual o mal? Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Isso é muito sério. A igreja é o referencial divino na terra. Essa igreja deve se esforçar, focando o seu crescimento. Põe Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Quem é que está habitando em você? A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, 18, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Gente, quando a igreja compreende isto, o foco das pessoas é primeiramente a igreja. Primeiramente a igreja. Porque não adianta eu não ser igreja e querer por fim da força as bênçãos da igreja. Não adianta eu não ser igreja e querer por fim da força as bênçãos do mentor da igreja. Não funciona, gente. Não funciona. Eu primeiro tenho que ser igreja. E quando eu sou igreja, eu nem preciso reivindicar nada a Deus. Vou repetir. Quando eu resolvo ser igreja, eu nem preciso eu me desesperar para reivindicar nada a Deus. Ele provê. Glorificado seja o Senhor para sempre. Ele conhece
conhece todas as coisas, Ele sabe a hora de tudo dar certo. Ele sabe a hora de tudo dar certo. Calma. A tua ansiedade, a tua angústia, a tua pressa não vai mudar a ordem dos fatores. As coisas só acontecem no tempo de Deus. Não é forçando a barra. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não adianta, não dá certo. Não dá certo. A igreja nada mais é do que o caráter divino na terra, transformando esses homens. Aguarde que tudo vai funcionar. Aí nós seremos o novo homem, Efésios 2:15. Efésios 2:15. Obedecendo todos esses critérios, começa a igreja da terra. Isto é, a lei dos mandamentos contida em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Sai a aliança velha, entra a aliança nova. Vamos fazer um novo homem. Pega judeu e gentil, bora fazer um novo homem, um homem espiritual. E cadê esse homem? Estou falando que esse homem espiritual, ele vive nessa busca constante. Nessa busca constante. Cadê esse novo homem? Que o seu prazer é na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Que o seu prazer é contagiar, é fazer crescer ainda mais a obra, fazer crescer ainda mais a obra. Cadê esse homem? Não venha para a igreja com interesses outros que não dá certo. Não venha para a igreja para arranjar marido, para arranjar emprego, para comprar carro, para comprar casa, para exercer alguma função. O Senhor sonda os corações. Venha para a igreja para servir e ser igreja. Que o mesmo Deus que sonda os corações é o que vai dizer: eu vou abrir os caminhos para você. Não use a igreja para benefício próprio, porque vai quebrar, não vai dar certo. Nós não sabemos, nem eu nem você sabemos, no dia em que Deus vai permitir você ir no deserto. Diga para quem está do seu lado: tem um deserto para a gente atravessar. Diga: tem um deserto para a gente atravessar. Eu, você, todos nós temos um deserto para atravessar. Mas nós precisamos ser esse novo homem, não reclamar. Igreja é para ser assim. Segunda coisa, ela é o corpo de Cristo. Põe Efésios 1:22. Efésios 1:22. Se ela é o corpo de Cristo, quem cuida dela é a cabeça. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então pare de reclamar. A tua cabeça, que é Cristo, é que sabe como organizar o teu corpo. Para de reclamar. É Ele que diz a hora das tuas necessidades, é Ele que sabe, é Ele que administra. Hoje uma pessoa aqui da rua aí ao lado veio fazer uma queixa sobre uma construção que nós estamos fazendo aqui, da separação, e não estava dando certo. E essa pessoa disse assim: olha, eu não vim aqui brigar com o pastor Gessé, porque eu conheço o pastor Gessé e conheço a igreja. Palavras hoje dessa pessoa dizendo aqui na administração, não para mim, dizendo para o advogado da igreja. E ele disse: meu filho é evangélico, já correu essas igrejas de Fortaleza tudinho, voltou de novo para Canaã. Ele disse: eu não conheço um pastor que ande numa moto velha no meio da rua fazendo compra. E eu vejo o pastor Gessé a pé, de moto, de bicicleta. Se eu conheço pastores que tem uma igreja que não dá nem 1% do que o pastor Gessé construiu, não pisa nem no chão. Irmãos, isso não é glória para mim, é glória para o Senhor. A igreja não é maior do que o seu Senhor. É o Senhor que é maior do que a igreja, porque Ele é o cabeça. Glorificado seja o Senhor. Isso é uma obrigação nossa. Na minha história ministerial não há nenhum crente que diga que eu oprimi-o. Nesses últimos 20 anos não tem ninguém aqui que diga: o pastor ligou para minha casa pedindo dinheiro, o pastor... Nenhum. Eu desafio aqui qual é o crente que recebe mensagem minha, o telefonema meu pedindo dinheiro. Hoje chegou um empresário aqui na igreja, atribulado, e foi falar comigo no escritório. Queria falar comigo, pois não, meu irmão.
É porque eu vendi um negócio ali, estou com 4.000 e poucos reais aqui de dízimo e eu queria entregar ao senhor. Pois não, meu irmão. Chamei o irmão Kleber, irmão. Leva aqui o irmão na tesouraria. Não, mas eu quero entregar ao senhor. Não. Dinheiro da igreja a gente entrega na tesouraria. Você não precisa passar na frente do Senhor para Ele te abençoar. Você não precisa passar na frente do Senhor para Ele te abençoar. Porque Ele é Deus, Ele sabe o momento certo de agir na sua vida. Ele é o cabeça. Se Ele é o cabeça, Ele sabe de tudo. E não o corpo que administra a cabeça. É a cabeça que administra o corpo. Entenda isto. As pessoas precisam serem saudáveis, irmãos. Porque as coisas só acontecem quando Deus quer. Se Deus quer, Deus promove, Deus faz, e a gente vai só agradecer. Mas a vida não é para ser feita desse mimimi desgraçado. A igreja, ela é outra coisa. Se não fizer, entra em parafuso. Peraí, não. E é isso. Para de reclamar. Você é a igreja, você tem um Senhor, você tem um Deus que sabe de tudo quanto você precisa. Sabe de tudo quanto você precisa. Sabe de tudo quanto você precisa. Não se exaspere. Calma, calma. Deixa Deus fazer, não force a barra. Que quando Ele faz é bonito. Glorifique ao Senhor, agradeça a Deus. Mas o que nós sofremos, o que nós passamos, serviu para a gente amadurecer. Você precisa entender que você tem um Deus que resolve todas as coisas. Deus resolve todas as coisas. É Ele que mata, é Ele que dá vida, é Ele que tira, é Ele que coloca, é Ele que abre, é Ele que fecha. Deixa Ele fazer, porque Ele é o cabeça da igreja. Glorificado seja o Senhor para sempre. Amém, 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 amém. Sejamos igreja. Sejamos igreja, administrado pelo Espírito Santo de Deus. Humildade, capacidade de pedir perdão, capacidade de se soerguer das nossas falhas, dizer para o Senhor: me perdoe, me socorra, me ajude, e Ele está pronto para nos ajudar. Amém, gente?